Bom dia a todos. Vamos dar início a esse culto pela graça de Deus. Os convido a abrir as suas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 2. Livro dos Salmos, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura bíblica a partir do versículo 1. Salmos, capítulo 2. Versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Amados irmãos, vamos nos colocar em pé. Juntos nós louvaremos ao Senhor. Porque se amontinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis da terra tomam posições, e os governantes buscam unidade contra o Senhor e contra seu ungido. Dizendo os laços, seus vamos romper, suas algemas lançaremos fora. Deles queremos nos desfazer. Porém, aquele que nos céus está, pois-se havia o Senhor zomba deles. Na sua ira há de lhes falar, no seu furor os deixará turbados. Constituí meu rei, o meu ungido, sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei do Senhor seu decreto. Dizes, meu filho, hoje te gerei. Pede a mim herdar as nações, e os fins da terra como tua posse. Com teu bastão de ferro as quebrarás, qual vaso de oleiro despedaçarás.
vezes exortar, prestai a Deus serviço com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho do Senhor, para que sua ira não se acenda, e no caminho ainda pereçais, quando em breve seu furor se levanta. São todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugia. São todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugia. Amém. Irmãos, recebam de todos a saudação da parte do Senhor nosso Deus. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Vamos fazer uma oração nesse momento, irmãos. Feche seus olhos. Eleve o seu pensamento, o seu coração a Deus neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Deus querido e poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus que fez todas as coisas visíveis e invisíveis, que chamou à existência todas as coisas, Senhor. Nós estamos diante da Tua presença nesta manhã, diante da Tua santa palavra, reunidos, ó Deus, neste momento em torno do Teu nome, para glorificar ao Senhor, para Te render louvor, para Te render graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, para Te adorar, Pai, Senhor, para Te buscar de todo o nosso coração. Senhor Deus Poderoso, nós queremos, Senhor, Te render a nossa oração nesse momento. Nós queremos Te render, Senhor, o nosso louvor, Te entregar a nossa vida diante do Senhor, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para agir neste lugar. Meu Deus, que nós possamos Te apresentar um culto agradável. Que nós possamos Te apresentar, Senhor, as nossas vidas. Que nós possamos Te apresentar, ó Deus, o nosso coração. Que nós possamos, Senhor, Te apresentar, Pai, tudo aquilo que há dentro de nós, como sacrifício ao Senhor. Deus, que este culto seja consagrado, meu Deus, somente ao Senhor e ao Teu Espírito Santo. Pai, tenha liberdade para falar conosco. Deus, tenha liberdade para se mover entre nós. Que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, nos edificar através da Tua palavra, através da revelação santa do Senhor, ó Deus. Que nós possamos, Deus, de todo o nosso coração, Te render, ó Deus, as nossas orações e o nosso louvor. É o que nós Te pedimos e desde já agradecemos, no nome santo e poderoso do Teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, vamos ao voto da nossa fé? Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém. Podemos assentar? Graças a Deus. Irmãos, eu quero convidá-los para a leitura de um texto que já é conhecido por nós. O livro dos Salmos, capítulo 51. Livro dos Salmos, capítulo 51. É um texto já bastante conhecido. Livro dos Salmos, capítulo 51. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 13 nesse momento.
Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Irmãos, eu desejo nesse momento compartilhar com vocês uma reflexão sobre a leitura nesses versículos aqui do Salmo 51. Esse texto retrata o arrependimento do rei Davi após ele ter cometido adultério com Batseba. A história nós conhecemos, né? E depois do adultério, Davi ainda conspira para a morte, o assassinato do marido dessa mulher, Urias, um homem fiel a Deus, fiel ao rei e fiel à sua mulher. Este salmo, ele é um exemplo poderoso de como um coração arrependido busca a misericórdia e o perdão de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina, irmãos, que o arrependimento, ele é um processo espiritual e esse processo envolve 3 aspectos: confissão, contrição e conversão. O Davi, ele exemplifica aqui esses 3 aspectos no seu arrependimento. No versículo 3, ele confessa os seus pecados diante de Deus, demonstrando humildade e sinceridade. O versículo 3 diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Quando ele sente esse profundo pesar pelo mal que ele havia feito, no versículo 4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aqui ele evidencia o arrependimento, o remorso pelo que ele fez e a compaixão de Deus. E ele se volta para Deus com fé e esperança, como nós vemos no versículo 13, mostrando obediência a Deus e amor. No versículo 13 ele diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. O perdão de Deus, segundo o que nós temos aprendido ao estudar a sua palavra e a sã doutrina, nós entendemos que é uma graça que nós não merecemos, mas é necessária para a nossa salvação. O perdão de Deus não anula o pecado que cometemos, mas ele apaga as suas consequências. O perdão de Deus, ele cria uma nova relação entre nós e Deus. Ele nos reconcilia com o Senhor Deus, baseado na justiça divina. Davi, ele recebe esse perdão de Deus por meio da obra expiatória de Cristo na cruz. Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, sofrendo a ira justa de Deus no nosso lugar. Como diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Ele nos reconciliou com Deus através da sua morte, como nós vemos em Romanos 5,10. E nos purificou do nosso pecado através da sua ressurreição. A palavra de Deus também nos ensina que a restauração, a comunhão com Deus, requer uma resposta humana ao seu perdão. Nós devemos responder a Deus quando recebemos o seu perdão. E essa resposta nossa envolve 2 atitudes: louvor e serviço a Deus. Davi louvou a Deus pelo seu perdão. Versículos 14 e 15. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Aqui Davi demonstra gratidão e adoração a Deus. Ele também ofereceu a Deus um sacrifício de um coração puro, versículo 16 e 17. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado,
coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Aqui Davi demonstra a sua gratidão e adoração a Deus, demonstrando também a sua submissão e a sua obediência. Nós devemos louvar a Deus pelo seu amor incondicional, pela sua graça imerecida. Pela sua graça imerecida, pela sua justiça perfeita, pela sua fidelidade eterna, pela sua santidade incomparável, pela sua glória infinita. E nós devemos oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável ao seu coração, como diz Hebreus 13:15, mostrando a Deus consagração e serviço. Esse serviço pode ser expresso de várias maneiras, através da oração, da leitura da Bíblia, da adoração, do evangelismo, a assistência aos necessitados, a defesa da verdadeira fé, entre outros. Mas eu gostaria de enfatizar aqui com os irmãos o que fez Davi e que está registrado no versículo 13, mais uma vez. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. O serviço de ser um portador do Evangelho. Temos sido nós portadores do Evangelho, amados irmãos? Temos levado e pregado o amor de Cristo aos ímpios que nos cercam, que convivem conosco no nosso dia a dia, em nossa vida cotidiana? No Evangelho de João, no capítulo 4, nós temos o relato de muitos samaritanos que foram ter com Jesus e creram na palavra de Jesus pelo testemunho da mulher samaritana. Nós temos dado testemunho fiel aos nossos familiares, aos nossos colegas e demais pessoas. Nós temos sido portadores do Evangelho. Que nós possamos, assim como Davi, buscar a Deus com um coração arrependido e viver uma vida que honre e que glorifique a Deus. Eu quero convidar os amados irmãos nesse momento para meditarmos nessas palavras, e nessa oração eu os convido para uma oração silenciosa. Se há alguma coisa que os irmãos detectam aqui, que tem deixado de fazer perante Deus, que há algum pecado não confessado, eu os convido nesse momento a pedir ao Senhor perdão, e que nós possamos, a partir daqui, dar testemunho fiel das obras e maravilhas que Cristo tem feito em nossa vida. Muitas vezes você pode dizer assim: eu não detecto nesse momento nada que tenho feito que conscientemente que desagrade a Deus. Mas se você não tem sido um portador do Evangelho, peça perdão ao Senhor e peça a Ele que, através do Espírito Santo, Ele te capacite, te fortaleça e te dê condições de ser testemunha fiel do amor e da graça do Senhor Deus. Feche seus olhos nesse momento, com o coração contrito mesmo. Faça uma oração ao Senhor, oração silenciosa. Senhor Deus, amado e poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, que nos mostra como o Teu servo Davi se arrependeu, reconheceu os seus erros, reconheceu os seus pecados, reconheceu, Deus, a sua miséria e se voltou ao Senhor. Nós sabemos que sem a Tua graça e a Tua misericórdia, Deus, nós sequer vivos estaríamos. Sem a Tua presença, sem o Teu Espírito Santo, sem a Tua palavra em nossas vidas, Deus, nós não sabemos em que lamaçal nós estaríamos nesse momento. Por isso nós queremos nos render ao Senhor, pedir ao Senhor perdão, ó Deus, pelos pecados que cometemos, pelos erros que praticamos, pelas palavras que falamos, pelos pensamentos que alimentamos, pelos sentimentos que nutrimos às vezes dentro de nós. Deus, perdoe, tenha misericórdia de nós, para que possamos caminhar junto do Senhor. Como disse o profeta
quando foi levado até diante do teu alto e sublime trono, ai de mim que vou morrendo. Meus lábios são impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e a tua graça, a tua misericórdia alcançaram aquele homem. Que todos os dias, Senhor, ao nos voltarmos a Ti, a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcancem, ó Deus. Que todos os dias, ao nos voltarmos ao Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia estejam sobre nós. Que todos os dias, ao olharmos para a cruz, que possamos ver ali, Senhor, as nossas transgressões, os nossos pecados que ali estavam, os nossos erros, as nossas ofensas que cometemos contra a Tua santidade. Que o sangue poderoso do Senhor Jesus Cristo nos purifique. Que a brasa do Teu altar purifique os nossos lábios. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, ó Deus, em santidade. Nos ajuda, nós te pedimos, Senhor. Nos ajuda a vencer as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, nos capacite todos os dias a sermos achados diante do Senhor, ó Deus, diante da Tua presença. É o que nós oramos e te pedimos de todo o nosso coração. E dizemos amém, Senhor. Eu quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 103. Terra se alteia o céu.
sepultais, e vós, os exércitos seus, bendizei ao Senhor, vós, os seus ministros, que em sua vontade fazeis, bendizei ao Senhor, vós todas as obras, em todo lugar bendizei, e em todo domínio de Deus sim bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Eu quero convidar os amados irmãos para fazermos a leitura do credo apostólico nesse momento. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós estamos na parte do catecismo estudando aos domingos exatamente o credo apostólico. E eu quero convidar os amados irmãos nesse momento também para a leitura do Dia do Senhor 15. As perguntas e respostas 37, 38 e 39. O que você confessa quando diz que ele padeceu? Resposta: durante todo o tempo em que viveu sobre a terra, e especialmente no final, Cristo suportou no corpo e na alma a ira de Deus contra o pecado de toda a raça humana. Assim, por seu sofrimento como o único sacrifício de expiação, ele redimiu o nosso corpo e a nossa alma da condenação eterna e conquistou para nós a graça de Deus, a justiça e a vida eterna. 38. Porque ele padeceu sob o julgamento de Pôncio Pilatos, embora inocente, Cristo foi condenado por um juiz terreno, e assim ele nos livrou do severo juízo de Deus que haveria de cair sobre nós. Pergunta 39. Há algum sentido especial em Cristo ter sido crucificado e não ter morrido de outro modo? Sim, por causa disso, tenho a certeza de que ele levou sobre si a maldição que estava sobre mim, pois quem era crucificado era maldito de Deus. Agora eu quero convidar os irmãos para a leitura em primeira carta de Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Sermão esse de autoria do pastor Abraham de Graaf, ou pastor Abraão. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 21 até o 25. Porquanto
para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos converterdes ao pastor e bispo da vossa alma. E também a leitura aqui mesmo em 1 Pedro, capítulo 3, os versículos de 13 até o versículo 18. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Até aqui, irmãos. Façamos uma breve oração. Senhor nosso Deus, poderoso Pai, nós estamos diante da santa revelação da Tua Palavra. E nós pedimos humildemente ao Senhor nesse momento, ó Deus, que essa palavra ela venha nos edificar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração e que essa palavra seja como a semente que caiu na boa terra e produziu frutos, ó Deus. Que essa palavra produza frutos em nossa vida e que nós possamos viver de acordo com as revelações aqui iluminadas pelo Teu Espírito. Deus, nesse momento, que somente a Sua voz seja ouvida, que somente a Tua palavra seja ouvida e que somente o Teu Espírito Santo tenha liberdade entre nós. Que o nosso coração, ó Deus, esteja preparado para receber-Te nesse momento. Que a Tua graça se manifeste entre nós. É o que nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos em Jesus Cristo, hoje vamos falar sobre o sofrimento de Jesus Cristo. O credo apostólico, ele dá um grande passo. Ele pula do nascimento de Jesus para a sua morte. O credo diz, ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. O credo não fala sobre as coisas boas na vida de Jesus, mas focaliza no sofrimento e na morte de Jesus Cristo. Mas por que, irmãos? Por que o credo faz esse salto? Porque esse motivo é muito interessante, pois falando sobre isso,
nós vamos descobrir a importância do sofrimento de Jesus Cristo para nós. O tema deste sermão é exatamente esse: a importância do sofrimento de Jesus para nós. E nós vamos ver aqui 3 aspectos sobre esse tema. Primeiro, o sofrimento de Jesus é um sinal para nós. Segundo, o sofrimento de Jesus é uma bênção para nós. E terceiro, o sofrimento de Jesus é um exemplo para nós. Então, irmãos, nesse primeiro ponto, o sofrimento de Jesus é um sinal para nós. Falando sobre o sofrimento de Jesus nas aulas de catecismo, pode parecer que Jesus Cristo somente sofreu no final da sua vida. Mas isso é verdade, irmãos? Cristo sofreu somente nos últimos dias, nos últimos momentos da sua vida? O nosso catecismo, falando sobre o sofrimento de Jesus, diz: o que você quer dizer com a palavra padeceu? E a resposta é assim: que Cristo em corpo e alma durante toda a sua vida na terra, mas principalmente no final, suportou a ira de Deus contra o pecado de todo gênero humano. Então a resposta é essa: ele padeceu durante toda a sua vida. Os evangelistas, eles nos dizem que Jesus padeceu durante toda a sua vida, do início até o fim, porque ele devia padecer. Isso fazia parte do trabalho, da missão dele. Sendo o Filho de Deus que se tornou homem, ele ia sofrer nesse nosso mundo depravado. Jesus mesmo enfatizou isso e apontou para o Antigo Testamento. Ele falou com os 2 discípulos no caminho de Emaús e lhes disse: insensatos e lentos de coração para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia a respeito. Lucas capítulo 24, 25 a 27. Jesus deixou bem claro que os profetas do Antigo Testamento falavam sobre o sofrimento do Messias. Isso faria parte da sua vida. Isso faria parte da sua missão. O verdadeiro Cristo sofreria aqui na terra. Quem profetizou sobre isso foi o profeta Isaías. Em Isaías 53, encontramos uma profecia sobre o servo do Senhor, que sofreria muito em sua vida. Nós não vamos ler o texto agora, mas daqui a pouco nós lemos. Mas nós podemos dizer que essa profecia é usada várias e várias vezes pelos evangelistas e pelos apóstolos do Novo Testamento, para exatamente apontar Jesus Cristo como verdadeiro Messias. Isaías recebeu uma revelação de Deus sobre esse Messias. Ele ia sofrer e morrer. Isso seria uma marca do verdadeiro Cristo. Salmo capítulo 22 fala também sobre o sofrimento de Jesus e nos revela em detalhes o que ia acontecer com a vida dele, como ele ia morrer. E, irmãos, é impressionante descobrir que tudo isso realmente aconteceu na vida de Jesus Cristo. O evangelista Mateus deixou isso bem claro. Ele falou sobre a vida de Jesus e regularmente ele disse: isso e aquilo aconteceu para que as Escrituras se cumprissem. Por que ele disse isso, irmãos? Para mostrar claramente que este homem, Jesus de Nazaré, é o verdadeiro Cristo. E baseado no Salmo 22 e em Isaías 53, nós também podemos dizer: o servo do Senhor, que sofreu durante toda a sua vida,
desde o início até o fim, é Jesus Cristo. O sofrimento dele é um sinal para nós. É uma marca que nos revela que ele é o verdadeiro Messias. O sofrimento de Jesus nos mostra que ele é o Cristo, o enviado de Deus para nos salvar, para morrer em nosso lugar, para nos resgatar da nossa miséria, da nossa condição e nos reconciliar com Deus. E aqui nós chegamos ao segundo ponto, que nos mostra que o sofrimento de Jesus Cristo, além de ser uma marca que nos mostra que ele é o Salvador, é uma bênção para nós. Ainda quero ficar um pouquinho com o texto de Isaías 53, pois este texto nos mostra claramente como o sofrimento de Jesus Cristo é uma bênção para nós. Vamos ler Isaías 53. Nós vamos ler o capítulo 53, eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nos versículos 5 e 6 e 10 e 11. Isaías 53. Assim diz a palavra de Deus. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque fui subindo como o renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Esse é o Cristo, o Filho de Deus. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito o meu servo, o justo.
com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, essa profecia de Isaías deixa bem claro que o sofrimento do servo do Senhor está num contexto. Esse homem, chamado Jesus, não foi castigado por Deus por causa dos seus próprios pecados. Mas ele foi castigado por Deus por causa das minhas transgressões e das suas também. Ele foi esmagado em virtude das minhas iniquidades e das suas iniquidades. O castigo que havia de nos trazer a paz caiu sobre ele. Por suas feridas nós fomos curados. Esse texto já deixa claro que há uma conexão muito clara entre os meus pecados, entre os seus pecados e o sofrimento do Filho de Deus. Ele é tratado como um substituto, que é castigado no lugar do seu povo. O servo do Senhor é o mediador que representa o seu povo perante Deus. O versículo 6 diz: todos nós como ovelhas andávamos errantes, desgarrados, seguindo cada um seu próprio caminho. Mas o Senhor, Javé, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Iniquidade. Não é um erro. Eu errei. Sabe quando nós erramos? Você está caminhando aqui numa rodovia, você pega uma entrada errada, ou numa rua. Eu errei a rua. Eu errei. Não é um erro, é iniquidade. É maldade. A maldade nossa. O servo do Senhor, sendo representante do seu povo, sendo mediador, se ofereceu como substituto para receber o castigo de Deus por causa das nossas transgressões. Nós merecemos o castigo de Deus, nós merecemos. Nós merecíamos aquela cruz, nós merecíamos aqueles cravos, aqueles espinhos, aqueles açoites, aquela humilhação que ele sofreu. Nós merecíamos aquilo. Nós merecíamos o castigo de Deus. A ira de Deus não era contra o seu filho, era contra mim e contra você. A ira de Deus era contra nós. A ira de Deus. Você já parou para pensar o que é a ira de Deus? A ira de Deus era contra nós. Contra o nosso pecado, contra a nossa iniquidade, contra as nossas transgressões. Mas Cristo, Ele ofereceu a própria vida como sacrifício por tudo isso. Nós vimos recentemente aqui, quando uma pessoa do povo de Deus, do Antigo Testamento, cometia um pecado, o que ela tinha que fazer, irmãos? Ela tinha que oferecer um sacrifício, uma ovelha ou um boi. O animal, ele morria como substituto do homem. Nós vimos recentemente, a pessoa ia lá diante do sacerdote, a hora que fazia-se o sacrifício, a pessoa colocava a mão sobre a cabeça do animal, que aquele animal representava aquela pessoa. O sangue do animal era derramado no lugar do sangue do homem. O sangue do holocausto, o sangue da cruz, salvou a sua vida e a minha vida. Todo dia, de manhã e à tarde, o sacerdote no templo
oferecia um sacrifício pelos pecados do povo, todos os dias, de manhã e à tarde. Ele oferecia sacrifício pelos pecados do povo e pelo seu próprio pecado. Isso quer dizer que o sangue dos animais derramado continuamente não era suficiente ou eficaz para eliminar os pecados. Mas o sacrifício de Cristo é eficaz, pois Cristo fez um só sacrifício. Ele ofereceu a sua vida uma única vez. E assim, ele cumpriu a vontade. Assim, ele cumpriu a justiça de Deus e apagou a ira de Deus contra nós. Ele fez intercessão pelos transgressores naquela cruz. O castigo que esteve sobre ele nos trouxe a sua paz. Pelas suas feridas nós somos sarados, curados. A sua morte para nós significa vida. E assim, o sofrimento de Jesus Cristo é uma bênção para nós. E agora nós chegamos ao terceiro ponto, em que nós vemos que o sofrimento de Jesus, ele é também um exemplo para nós. Irmãos, quem falou isso foi o apóstolo Pedro. Na sua primeira carta, nós vemos aqui o capítulo 2, os versos de 21 a 25. Pedro escreveu essa carta para os irmãos que estavam sendo perseguidos na Ásia Menor. A igreja na Ásia Menor estava sofrendo uma perseguição e Pedro então escreve essa carta para esses irmãos que estavam sofrendo em nome do Senhor, sofrendo por amor a Cristo, sofrendo por serem cristãos. Nós aprendemos aqui alguns domingos atrás por que nós somos chamados cristãos. Eles estavam sendo perseguidos por isso, sofrendo. E para exortá-los, consolá-los, Pedro escreveu: com efeito, para isto é que fostes chamados, pois que também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, dolo nenhum, mentira nenhuma foi achada em sua boca. Quando injuriado não revidava, ao sofrer não ameaçava, antes punha a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre o madeiro levou os nossos pecados no seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fostes curados, pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora retornastes ao pastor e supervisor das vossas almas. E depois disso, Pedro muda de assunto e começa a falar para as mulheres e para os homens. Vocês já leram a carta toda de Pedro, de 1 Pedro? Ele está falando da perseguição aos irmãos, aí ele muda de assunto e começa a falar para as mulheres e para os homens. Na verdade, irmão, parece que ele está mudando de assunto. Para olhos desavisados, para uma leitura superficial, parece que ele muda de assunto. Mas na verdade ele está dando continuidade ao mesmo tema. Porque ele quer mostrar aos casais, aos homens e às mulheres, as famílias daquela igreja que estava sendo perseguida, que estava sofrendo, a importância do sofrimento de Jesus Cristo. Ele quer dizer a essas pessoas, aos homens e às mulheres daquela igreja: com efeito, para isto é que fostes chamados, pois que também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Um casal cristão deve observar o sofrimento de Cristo e entender o que isso significa para a sua vida. Cristo sofreu para nos dar a remissão dos pecados. Assim, todo casal deve seguir os passos dele e perdoar um ao outro. Há situações em que as esposas sofrem em casa. O marido não é compreensivo com ela, não respeita. Pode ser que ele esteja estressado, pode ser que esteja cansado, pode ser que não haja mais amor. Então a mulher sofre, mas ela deve observar Cristo, pois também Cristo sofreu por ela, deixando um exemplo, a fim de que ela siga os seus passos. Quando injuriado,
Cristo não revidava, ao sofrer não ameaçava, mas ele punha a sua causa nas mãos de quem julga com justiça. Assim a mulher deve agir, não ficar brava e lutar contra o seu marido, mas orar e pedir ajuda a Deus, perdoar e procurar a paz. Essa mensagem também é válida para o marido, pois ele também pode sofrer em casa. Quando ele volta do trabalho, nada foi feito, a comida não está pronta, a mulher está mentindo, começa a briga. Provérbios 19:13 diz: uma goteira sem fim são as queixas de uma mulher. O homem sofre por causa disso, mas ele também deve observar o sofrimento de Jesus e deve seguir os passos dele. Isso significa que ele deve perdoar os erros e os pecados da sua mulher. Ele deve ser compreensível, tributando a honra devida a ela. Amados irmãos, é assim que o casal cristão reage, pois eles aprenderam a perdoar. Cristo deu a remissão dos pecados e isso mudou as suas vidas. Cristo, ele morreu na cruz, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. O marido cristão se converteu da sua vida dominada pelo pecado e ele quer servir a justiça de Deus. Ele busca esta justiça na sua vida e principalmente na sua vida conjugal, tratando bem sua esposa e seus filhos. A esposa cristã faz a mesma coisa. Ela vive para a justiça, dando ao marido a honra devida, respeitando-o como cabeça da família. Irmãos, falando sobre o sofrimento de Jesus e sobre a vida dos casais, Pedro termina com as seguintes palavras: finalmente, sede todos unânimes, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes de espírito. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Ao contrário, bendizei, porque para isto fostes chamados, isto é, para sedes herdeiros da bênção. Amém. Eu quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus nesse momento, em resposta a este sermão. Vamos louvar a Deus com o Salmo 24. Quem é o rei
Convido os amados irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos fazer uma oração de encerramento. Após a oração, nós vamos passar aos recados, aos avisos. Feche seus olhos. Senhor Deus amado, poderoso, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus. Nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra santa, pela revelação que o Senhor traz aos nossos corações. Somos gratos pela obra da criação, pela obra da provisão e, Senhor, pela obra da redenção. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos resgatou, ó Deus. Deus, nós não podemos viver uma vida sem que seja uma vida de gratidão, Senhor. O cristão não pode viver uma vida sem que seja uma vida totalmente, absolutamente, completamente de gratidão ao Senhor, Deus. Porque o Senhor nos resgatou das trevas, o Senhor nos resgatou, ó Deus, da perdição e nos deu uma nova vida, e nos deu a salvação, e nos deu a vida eterna, ó Deus. O sacrifício na cruz, o sofrimento de Jesus Cristo em toda a sua vida, a rejeição, a humilhação que Ele passou, a morte maldita na cruz, tudo isso por amor de nós. Tudo isso pelo Seu amor. Nós somos gratos, ó Deus. Nós queremos pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos ensine todos os dias a praticar obras de gratidão, a servir, ó Deus, ao Senhor através da nossa vida, a servir ao Senhor, ó Deus, servindo a nossa igreja, aos nossos irmãos, servindo uns aos outros, servindo ao Senhor, ó Deus, servindo em nossos lares, em nossas casas, servindo ao cônjuge, aos filhos, os filhos servindo aos pais, servindo ao Senhor, ó Deus, em nosso trabalho, em nossa vida cotidiana, servindo ao Senhor em tudo que fazemos, servindo ao Senhor e glorificando o Senhor em tudo o que pensamos e falamos. Porque o Teu sofrimento nos trouxe a salvação, ó Deus. Nós Te louvamos, Te glorificamos, nós Te exaltamos, ó Deus, porque somente o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pela semana que passou, pelas lutas que nós enfrentamos, porque através delas nós fomos, Senhor, transformados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Temos sido moldados pelo Senhor através das lutas e dificuldades que enfrentamos. Somos gratos ao Senhor pelas bênçãos que recebemos. Somos gratos ao Senhor, a Deus, pela obra que o Senhor tem feito em nossa vida, na nossa família, em nossa igreja local. Nós pedimos a Tua bênção nessa semana que se inicia, que nós possamos ser conduzidos somente pelo Teu Espírito Santo e não jamais pela nossa vontade, pelo nosso entendimento. Os Teus caminhos e pensamentos são muito mais altos que os nossos. Nós somos limitados em nossa percepção, em nossa capacidade, mas o Senhor é dono de toda a sabedoria, o Senhor é dono de todo o conhecimento. Como o Senhor disse para Jó: quem me instruiu? Quem me aconselhou? Quando eu fiz todas as coisas. Que o Senhor nos conduza, ó Deus, em graça e misericórdia todos os dias. Que o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir seja para glorificar o Senhor. Que nós possamos, onde estivermos e onde formos, ser portadores de bom exemplo, de bom testemunho, portadores do Evangelho, Senhor. E que as pessoas, ao olhar para nós, elas vejam a Tua graça,
elas vejam a tua glória, elas vejam o teu poder, Senhor. Que as pessoas, ao olhar para nós, vejam a tua face resplandecer. Que a tua igreja seja, de fato, luz nas trevas deste mundo. Que a tua igreja seja, de fato, ó Deus, o baluarte da verdade, da justiça. A tua igreja seja a portadora da tua palavra. Nós pedimos a tua bênção, a tua graça sobre a nossa cidade, o nosso país, a nossa nação, sobre os teus amados filhos e filhas espalhados por toda a face da terra, Senhor. Onde há alguém sendo perseguido, sofrendo por amor de teu nome, que essa palavra de consolo possa alcançá-los. Onde há alguém sendo tentado, que o teu Espírito Santo esteja ali dando forças. Deus, nós pedimos ao Senhor que, se for da tua vontade, que os enfermos possam ser curados, que os doentes possam ser sarados, que aqueles que estão sendo perseguidos e tentados possam receber da sua parte o refrigério, Deus. Mas o nosso maior desejo, o nosso maior pedido, Senhor, é que possamos, mesmo nas maiores dificuldades e adversidades, possamos permanecer fiéis ao Senhor, firmados na tua palavra, firmados na tua verdade, firmados no teu amor, Senhor Jesus, perseverando até o final, porque aos santos, Deus, pertence a perseverança. Que os teus eleitos sejam fortalecidos pelo teu Espírito Santo para os dias que virão, e que nós possamos ser achados como um remanescente fiel, Senhor, sobre a face da terra. Nos ajude a propagar o Evangelho verdadeiro. Nos ajude a pregar a tua palavra. E que nós possamos, ó Deus, estar diante do Senhor todos os dias da nossa vida. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome santo e poderoso do teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu quero fazer a leitura de Números para os irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Amém. Está em